Cupinchas. Há muito e muito tempo, lá na província de Gifu, no Japão, havia uma casinha na montanha, onde, nesse dia, estava só a filhinha da casa cuidando dos afazeres domésticos. O pai e a mãe eram carvoeiros, trabalhavam com carvão e estavam na montanha. A menininha tinha uns 5, 6 anos de idade. E, época de outono, enquanto cuidava dos afazeres, carregando água para casa, essas coisas, ela encontrou, espalhado no chão, um monte de frutinhas. Outono, época das frutas das montanhas. Feliz e contente, ela pegou, começou a comer as frutinhas da montanha. E frutinhas da montanha, o antigo morango, chamado Yamabodou, a uva da montanha, nozes, e ali ela ficou. Comeu, se divertiu e brincou naquela tarde, até cansar. Mais tarde, ela voltou para os seus afazeres. Pulei uma imagem? Não. Voltou para os seus afazeres, para abrir do fogo da cabaninha, dessa cabana. Na verdade, a cabana tipo acampamento, temporária, viu? Não exatamente a casa. Era muito comum, no Japão antigo, fazer uma cabana nas montanhas como uma espécie de casa temporária. Voltou para os afazeres e, enquanto trabalhava, acertava as coisas para a chegada dos pais, ela avistou uma cena. Ela viu um esquilo no meio do caminho, comendo frutinhas também. Só que bem do lado do esquilo, ela percebeu que havia uma raposa prestes a atacar o esquilo. Ela pegou e, no instinto, pegou uma pedra. E quando a raposa saltou para atacar o esquilo, ela tirou a pedra e atingiu a raposa. Bom, eu sei, é um pouco tenso, mas não esqueça, é uma lenda, viu? A raposa foi atingida, ela se aproximou do animal e a raposa atacou ela de volta. E por fim, ela com uma colher de madeira terminou de matar o pobre bicho. Assustada e já arrependida do que ela tinha feito, ela voltou correndo para casa. E percebeu que estava com a colher de madeira que havia matado o animal. Ela pegou e jogou essa colher de madeira no fogo que estava aceso, num gesto instintivo. E as horas se passaram. Já quase de idadezinha, ela, assustada, arrependida do que tinha feito, sentiu fome e começou a comer as frutinhas que ela havia catado na parte da manhã. Só que faz parte do centro da lenda, né? Ela comia as frutinhas e pegava a semente e jogava no fogo, esse irori. Depois eu falo um pouquinho sobre o irori. Esse irori é esse... Fala agora mesmo. Irori é esse fogãozinho, que é uma espécie de quadradinho no piso, onde faz a fogueirinha e do alto do teto da casa pendura uma corrente com a caldeira. E ela lá comendo e jogando sementinhas no fogo. Finalmente, chegando à noite, os pais voltaram para casa e trouxeram muito mais frutinhas da montanha. E enquanto preparavam a janta, ela lá, feliz da vida, tá? Ela lá comendo as frutinhas, até que em um certo momento ela pegou a frutinha, a sementinha e jogou no fogo. No que os pais... Opa, filha, peraí, isso é uma coisa que não se faz. Não se joga a semente no fogo de jeito nenhum. A mãe falou como nossos avós falavam: não presta fazer essas coisas. O pai, por sua vez: filha, quando se joga sementes no fogo, a pessoa que joga pode ser amaldiçoada. Não faça mais isso. A mãe, por sua vez, começou a revirar as cinzas em busca das sementes que ela teria jogado. E curiosamente não achou nenhuma. Lembra que ela havia acabado de jogar uma, né? Não achou e ela nem contou o que havia passado na parte da tarde, que ela havia matado uma raposa e nem que havia jogado as sementes antes no fogo. Na manhã seguinte, os pais tiveram que sair, tiveram que ir para a cidade, acho que buscar mantimentos. E ela ficou novamente sozinha em casa, cuidando dos afazeres. E enquanto ela cuidava dos afazeres, ela fez todo o trabalho doméstico. E já parte da tarde, ela começou depois que ela terminou os afazeres, ela começou a procurar nas cinzas para ver se achava as sementes que ela havia jogado. E sem contar para ninguém.
e procurou nas cinzas e não achou. Já quase de noite, ela quase dormitando, que os pais se atrasaram, não sei porquê, ela meio que dormitando começou a ouvir um sussurro na casa. Uma espécie de vozes na casa. E ela não sabia de onde é que vinha. Se era das paredes, se era algum animal, se era lá de fora. E pareciam vozes, sussurros no começo. E cada vez mais se pareciam com vozes de pessoas conversando. Ela ficou assustada, tentou procurar a fonte desse som, não achando, ela se escondeu. E nisso ela percebeu que daquele irori, daquele fogão, começou a saltar de dentro do fogo para fora umas coisas bem estranhas. Umas espécies de pequenos duendes, mini duendes. Olha só, os bichinhos ali. Ela ficou encantada, né? Que eles falavam, conversavam numa linguagem que ela não entendia. Parecia que estavam brincando um com o outro. E olha só que bonitinho, bem arrumadinhos. Até com a... Entende? Vocês já viram que é da semente, né? Sabe? Porque ainda mantém a característica da semente. Encantada, ela tentou se aproximar deles para brincar. Ficou feliz da vida. Imagina a criança encontrar uns bichinhos desses. Só que quando se aproximou, ela se assustou. E viu que aqueles bichinhos se aproximavam dela. Assustada, ela pegou uma pá de cinzas e começou a empurrar aqueles bichinhos de volta para o fogo. E enquanto estava nisso, né, naquele pequeno combate de empurrar aqueles mini duendes de volta para o fogo, eis que das cinzas surge uma garra negra, e segura na perna dela, pega na perna dela. A menina entra em pânico, é claro. E nesse momento surge do fogo uma figura mais ou menos conhecida por quem é aficionado. O espírito da raposa, uma raposa de fogo. Em meio a esse combate estranho, justamente chegam os pais, ouvindo os gritos da menina. E quando entram dentro de casa, encontram ela desmaiada. E na perna dela estava o desenho, o contorno de garras, uma queimadura com um contorno de garras. Os pais apagaram o fogo, reviraram, bem revirado, e finalmente encontraram a colher de pau, que a menina havia matado a raposa, e as sementes. Ela, por sua vez, se curou da ferida e aprendeu a lição muito importante, uma lição japonesa muito antiga. Jamais se joga sementes de qualquer fruta no fogo, porque mata a semente. As sementes precisam ser jogadas na natureza para que cresçam em novas árvores. Essa é a moral dessa história, Copinchas. Envolve o espírito de raposa. Essa lendinha, Copinchas, ela é originalmente da província de Gifu, no Japão. Só que ela permeia todo o Japão. Os japoneses têm já quase que uma espécie de tradição de jamais jogar, jamais destruir as sementes de qualquer fruta. E deixa eu tirar aqui, Copinchas. Aí já conto para vocês melhor. Tiro aqui e tiro aqui. Copinchas, tudo jóia? Só concluindo uma coisinha, um detalhe que eu me lembrei. O meu irmão meu irmão mais velho uma vez, que não acredita em nada, a gente gosta muito da ameixinha japonesa, salgada e azeda, o umeboshi. É um tipo de conserva feito com uma ameixinha japonesa, enrolada com folha de perila, folha de shiso e conservada com sal. Delicioso, sabe? Azedo. Para quem gosta de colocar limão na comida, vai gostar do umeboshi. Só que é o seguinte, ela tem uma sementinha dentro, uma ameixinha, né? E o meu irmão, muito, afoito, certo dia estava lá no Japão, né? Ele pegando as sementinhas que ele guardou e começou. Meu irmão é velho, hein? Ele já estava com uns, sei lá, na época tinha uns 30 anos, quebrando as sementinhas e comendo o interior da sementinha na casa dele. E nisso chegou nosso amigo japonês, o Shinobu. Quando ele viu aquilo, Tatari-já! Tatari! Vai ser amaldiçoado, tu vai ser vingado, tu vai ser amaldiçoado, isso é pecado fazer isso. E meu irmão lá, por quê? Não, cara, jamais se pega a semente do umeboshi, se quebra, se come o Jizou-san, o santinho que tem dentro da semente, não se come não. Não, mas dá pra comer, mas não é que dá pra comer. É um pecado fazer isso, tu tá destruindo uma semente, tá destruindo, portanto, uma árvore. Então isso é pecado, não se faz no Japão não.
Aí eu falei, Shinobu, como é que é essa história aí? Me explica pra mim. O japonês explicou com toda aquela calma dele. Não, além de que a semente ela vai gerar uma outra planta, no caso da ameixinha conservada, ela tem um fator muito mais especial. Em alguns lugares do Japão, dá para encontrar hoje em dia conservas de ameixa seca, umeboshi, com até 20 anos. Ficam conservadas 20 anos e são vendidos por um bom dinheiro lá por Kyoto e Osaka. Existem até empresas especializadas que trabalham justamente com essas ameixinhas com mais de 10, 20 anos. E existem até ameixinhas com 100 anos, Copenchas, com 80 anos e 100 anos e perfeitamente comestíveis. Claro que uma só chega a valer $10.000, é difícil de achar. E geralmente são remédios, né? São considerados remédios. Quando se compra uma das sementinhas de 100 anos, é toda uma cerimônia, sabe? A pessoa, o vendedor, entrega numa caixinha, certo? Entrega o recibo, tudo bonitinho, a pessoa, o comprador compra, faz a reverência lá para casa. Pois bem, mesmo essa ameixinha com 100 anos, se tu pegar a semente dela e plantar, dizem que gera a planta, mesmo com 100 anos em conserva. Por isso que esse meu amigo repreendeu muito meu irmão, né? E me explicou essa história. Mesmo uma ameixinha muito antiga, a semente ainda vinga. Interessante, né, Copenchas? E toda essa cultura que eles têm de jamais destruir a semente, que a semente é o que vai gerar árvores, plantas.